A criação de conteúdo que realmente engaja e gera vendas é uma das maiores demandas do marketing atual. Mas como gerar engajamento em meio a tantas empresas e tantos conteúdos? No episódio de hoje, vamos conversar com o Cauê Sanches, Head de Marketing da Kings Sneakers, sobre como a marca tem utilizado seu conteúdo com propósito para construir narrativas poderosas que conectam com diferentes tribos e geram resultados de venda. Vamos explorar também o papel do marketing de influência nesse processo e como influenciadores podem ser peças-chave na construção dessas histórias. Se você quer saber como criar conteúdos autênticos que realmente conectam e vendem, esse episódio é para você. Fica aqui até o final e não deixa de seguir o nosso podcast. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o programa de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing. Para quem é novo aqui, para quem está chegando agora, esse programa é um oferecimento da For Sales, a maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina. Então, se você ou sua empresa estão precisando contratar os melhores profissionais de vendas e marketing, acesse www.forsales.com.br e conheça mais sobre a metodologia exclusiva que fez da For Sales a maior empresa do setor. Feitas as devidas apresentações, gostaria, junto com o Eduardo aqui, de dar as boas-vindas para o nosso convidado, Cauê. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Raise the Bar. Fala, meninos, boa tarde, obrigado pelo convite, estou muito feliz aqui, muito honrado por fazer parte dessa troca de ideias, né, e poder ajudar aí com insights, informações, dicas, enfim, tamo junto. Vamos lá, tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal para quem acompanhar. Edu, animado? Super animado, com certeza. Acho que o Cauê vai contribuir com a nossa audiência para gerar os insights, né? E tô curioso para saber também, conhecer um pouquinho mais, né, Cauê? Pegando um gancho aqui. Vamos lá. Conta pra gente um pouquinho, pra gente esquentar o motor. A história da Kings Sneakers, desde quando a empresa existe, onde vocês estão presentes, qual é o público-alvo. Dá pra gente um contexto pra gente conhecer vocês um pouco melhor, por favor, Cauê. Bom, Edu, a Kings Sneakers, ela foi fundada em 2006, né, então existem praticamente aí 20 anos de marca, né, no mercado. É uma marca que o Igor, que é o fundador, ele encontrou uma oportunidade ali dentro do mercado street, né, da democratização do streetwear no Brasil. Então começou revendendo a Nike, consequentemente Adidas, enfim, as outras marcas, mas o Igor ele foi um dos pioneiros aqui do trabalho de Nike dentro do Brasil, né, como distribuição. Então a Kings, ela foca muito no street, muito na questão da moda no street, e hoje a gente tem mais de 160 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro. A gente tem trabalhando no modelo 100% franquia. O nosso consumidor hoje a gente fala que é o consumidor, né? A gente pega muito da Gen Z, do consumidor ali dos 18 a 25 anos e uma classe ali socioeconômica entre A e B, né? Mais predominantemente na classe B. De novo, falando de democratização de acesso, né? A gente tem o nome de sneaker, né, dentro do nosso nome, né? Nosso nome, mas o sneakerhead, por exemplo, assim, não é um público que a gente quer atingir em cheio. A gente quer mais aquela galera que realmente gosta de um sneaker, não liga tanto para a questão da diferenciação, daquele sneaker raro, aquele sneaker do Marcos Mignon que a gente brinca, mas do dia a dia, né, o mais democrático possível. Então a gente quer ser essa marca de levar essa democratizar o streetwear. Cauê, e presente em quantos estados? Todos os estados. Todos os estados. Brasil inteiro, sim. Muito legal. Legal. E eu falei na minha introdução, né, que nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre conteúdo que engaja, né, sobre conteúdo com propósito. No teu entendimento, o que é um conteúdo com propósito e qual o papel dele para ajudar a vender? Para a gente começar a esquentar o motor sobre o assunto. Perfeito. O conteúdo com propósito é aquele conteúdo que ele conecta, né? A audiência, eu brinco muito porque, enfim, a gente hoje em dia é bombardeado o tempo todo por publicidade, né? Por influenciadores, e a conexão é o conteúdo que é aspiracional, é aquele que gera uma conexão, que você vê aquele conteúdo, você assiste aquele conteúdo, você dá risada com aquele conteúdo e no final você fala, putz, era uma publi, né? Ou era o conteúdo de alguma marca, ou era conteúdo com alguma coisa ali por trás. Então eu brinco muito, eu faço muito isso pro meu time no dia a dia. Quando a gente fala de conteúdo, a gente tem que gerar isso para nossa audiência, né? A gente tem que entender o que a nossa audiência quer e tem que gerar essa conexão. E essa conexão em forma de entretenimento, né? Então, eu faço um trabalho de consultoria também no paralelo e eu tenho alguns clientes, algumas marcas, alguns negócios que eles são mais caretas, vamos chamar assim.
E eles falam muito para mim, pô, Cauê, mas eu não sou legal, eu não sou interessante, assim, eu não tenho, eu não consigo levar humor para as redes sociais, porque o assunto é muito sério. Eu falo, gente, todo mundo tem oportunidade. Né? É óbvio que você não vai fazer um humor escrachado, porque o seu negócio não permite isso, não te dá essa liberdade poética, mas a gente tem que criar um conteúdo ali que gere uma conexão com a nossa audiência. Né? Então, para mim, a conexão com o entretenimento é o principal fator hoje de sucesso dentro de um conteúdo. Bacana. Ô, Cauê, como é que vocês fazem para identificar, nesse contexto de gerar essa conexão, essas diferentes tribos, né? Vocês têm perfis aí, por mais que tenha uma faixa que você citou, que é de 18 a 25, né? Mas, enfim, a gente tem diferentes cenários socioeconômicos, culturais, regionais, etc, né? Como clusterizar, como segmentar isso? Como é que vocês fazem para poder criar essa conexão, cada tribo, e conectar com a marca, né? Já que são várias tribos. Não, perfeita a sua pergunta, muito boa, é uma discussão que a gente tem aí diariamente, né, sobre esse tema. E a primeira coisa que a gente teve que entender, eu estou aqui na Kings tem um pouco mais de 6 meses, tá? Então, para permear a questão de marca, né, de fazer esse trabalho de território, a primeira coisa que eu fiz o time aqui de exercitar é o quê? Quais são os pilares que a marca Kings está presente? Né? O que representa a marca? Quando a gente pensa em Kings, quando a gente pensa no nosso consumidor, onde que ele está? Onde que permeia? Né? A gente chegou num território onde nossos pilares como marca são música, né? Moda, obviamente, que é a cultura do street, muito mandado pela moda, cultura, então a gente quer falar muito de cultura, quer falar muito sobre história, quer falar muito sobre bastidor e esporte. Né? Então, esses a gente entendeu ali que são os nossos pilares e tudo que a marca faz e está presente hoje tem que estar por dentro, né? Tem que passar por esse território, tem que respeitar esse território. Em cima desse território, a gente entende ali quem são essas pessoas, essas oportunidades onde a gente possa gerar essa conexão e trazer essa informação para o nosso público. Tá? Então, é uma maneira que a gente tem de trabalhar e ter uma garantia de que ali o que a gente está fazendo tem um propósito, vai atender o nosso objetivo final como marca, vai falar com o cliente da maneira que a gente entende que o cliente vai, né, entender e captar e receber essa mensagem da melhor maneira possível. Então, esse é um trabalho hoje que a gente faz de entendimento de marca. Legal. E como vocês fazem para tentar... Bacana entender que tem 3 pilares bem claros, né? E que todo o conteúdo tem que circular dentro daqueles 3 pilares para fazer sentido para a comunidade de vocês, né? E como vocês fazem para equilibrar? Porque acho que aqui é o ponto central, né? Que todo mundo deve te perguntar, principalmente nessas consultorias que você falou que acaba fazendo por fora, né? Tá, eu preciso fazer um conteúdo autêntico, mas como que eu conecto a autenticidade com venda, né? Como que eu caso as duas coisas? Esse é o desafio, né? Esse desafio, assim, ele é um desafio que, obviamente, todo mundo que faz, é uma coisa que eu sempre falo também, isso eu também faço em questão de mentoria para líderes de marketing, tá? O marketing, ele é uma disciplina muito ampla, né? E eu fui muito, eu brinco que o meu anti-herói hoje dentro do marketing é falar que o marketing vende. Porque você vê muita gente hoje defendendo que o marketing não é venda, que o marketing é brand, que o marketing é institucional, que o marketing é construção. Tudo isso é uma verdade, é uma realidade, mas tudo tem que ser mensurado. Né? Você não pode entrar lá no Big Brother, fazer uma ação no Big Brother, você tem ali um KPI para poder entender se a ação foi boa, não foi boa, mas eu vendi, eu não vendi. Às vezes a venda não está relativamente atrelada, a venda direta, a venda imediata, Sim. ela não está atrelada diretamente ao sucesso daquela ação. Né? Então, uma coisa que eu falo muito, né, que eu defino muito tudo tem um indicador de venda, tudo tem um KPI, tudo tem uma meta, e tudo isso tem que ser muito claro na cabeça do líder de marketing, né? E quando a gente fala de um conteúdo hoje para poder gerar venda, aquele conteúdo que gera performance, né? Um conteúdo que é best-seller, que a gente fala aqui, que a gente sempre olha todo mês no fechamento, a gente sempre olha aqueles conteúdos que chamaram mais atenção, que venderam mais, é aquele conteúdo que ele é autêntico. Ele é aquele conteúdo que ele mostra ali, ele resolve alguma dor no olhar no dia a dia do cliente. Vou dar um exemplo. Quando vai ter, muita marca já faz isso, né? De maneira, eu não sei se eles enxergam os KPIs corretos, mas a maneira da execução ela é feita. Então, por exemplo, você vai pegar um momento que está um festival rodando, um Lollapalooza, um Rock in Rio. Pô, eu sou marca, eu sou né, moda, então, pô, eu vou ajudar as pessoas a se vestirem para o festival. Né? Então, eu vou pegar meus influenciadores ali, vou pedir para eles prepararem 3 looks, o look, né, e você brinca dentro dos looks. O look mais tradicional, o look mais rock and roll, o look mais autêntico, enfim.
E você brinca com isso, porque no final eu quero que o cliente, né, a pessoa, não necessariamente o cliente, mas a pessoa que seja impactada pelo teu conteúdo, ele olha e fala, nossa, meu, me deu uma ideia aqui, me deu um insight aqui de roupa, do que vestir, do que não vestir, de como vestir. Pô, será que eu vou na Kings? Pode ser que eu não vá na Kings, mas eu estou despertando algum interesse nele. Se eu despertar algum interesse nele e ter ele naquele conteúdo, já é um excelente começo. Aí, na consequência, pô, mas eu quero comprar essa, vou entrar no site da Kings e vou lá comprar. Então, para mim, essa questão, né, de gerar essa venda, esse resultado, né, a instantânea questão de venda, é você trazer esse olhar, essa provocação, resolver esse problema para o cliente. E, obviamente, que dentro disso é você respeitando que a pessoa que você use, né, para fazer isso, a maneira que você faça isso, tenha também uma relevância com a sua marca. Né? Então, não adianta nada eu, por exemplo, sou uma cultura street, pegar uma influenciadora, por exemplo, que fale com o mercado premium, com o mercado de luxo, para poder vender meu conteúdo. Não conecta. Né? É muito do que eu brincava na minha carreira profissional da Pantene com a Marina Rui Barbosa. Né? A Marina Rui Barbosa usa Pantene? Óbvio que não usa. Né? Então, isso não gera conexão. Então, isso é muito importante na questão de construção de mensagem para poder gerar resolver o meu problema. Nossa, é isso que eu precisava. E, às vezes, a pessoa nem precisa disso. Isso que é o mais legal. Né? Às vezes a pessoa vai no festival ou vai em alguma outra ocasião, que é um evento aberto, vê aquele conteúdo, salva aquele conteúdo, que é uma métrica importante para a gente entender quando a gente está fazendo algum conteúdo que ele tem essa sazonalidade de ocasião, né? Não vou metrificar então o seu engajamento, vou metrificar quantas pessoas estão salvando aquele conteúdo para no futuro utilizar. Quando eu tiver uma festa, um evento, uma coisa, vou ter como referência. Então, mas de novo, gerar essa questão, esse gatilho de putz, eu não precisava disso para poder causar essa retenção. Isso é um bom começo para você conseguir ali premiar essa venda. Legal. Cauê, então, em resumo, deixa eu ver se eu entendi a linha de raciocínio que talvez vocês costumam seguir. Você falou dos 3 pilares, um dos pilares é a música, né? Então, a gente tem o pilar música, que é o pilar de construção de conteúdo. A gente vai mapear, cara, quais que são os principais eventos que vão rolar no mundo da música ali ao longo do ano, e a gente vai preparar um conteúdo que conecte o nosso produto com a música, que é um pilar, e com um evento que boa parte das pessoas que gostam de música estão atentos àquele evento. Então, a gente vai tentar criar esse tripé aí de conteúdo que vai na veia do público-alvo de vocês. É mais ou menos essa a linha de raciocínio da construção do conteúdo. Perfeito. Matou em cheio, resumiu muito bem. Legal, cara, muito bom. Ô, Cauê, e tem algum, como tem essa criação, essa cola, como o Maurício trouxe, né, para vocês poderem criar o conteúdo, teve alguma campanha que vocês você já tenha vivenciado, onde essa cola não tenha sido tão boa, que houve, naturalmente, prototipando sempre é um aprendizado, né, mas alguma campanha que vocês, puxa, identificamos a tribo de uma forma equivocada, e aí tentou criar essa conexão e não houve, teve algum caso que vocês recordam para compartilhar com o público? Trazendo para o nosso cenário atual de Kings, desses 6 meses, teve uma campanha que a gente fez aí com uma dos nossos embaixadores, vamos falar assim, e a gente errou na questão do price, da precificação do produto. Tá? Porque, de novo, eu lembro que eu estou falando para vocês aí que eu estou falando de majoritariamente uma classe, né, econômica classe B. E a gente sabe os desafios, né, que o brasileiro passa no dia a dia em questão econômica. Então, para poder gerar ali o desejo dele comprar uma camiseta, né, que é uma collab, junto com uma celebridade, e para ele desembolsar um pouco a mais, aumentar esse ticket médio, é uma coisa que é meio delicada. Né? Então, o que a gente fez? A gente lançou um produto exclusivo, numerado, em cima de um hit, né, que essa celebridade nossa ele ia lançar, e a gente esperava, obviamente, que desse sold out, que fosse vender tudo, que fosse uma loucura. Não pode falar quem é, Cauê? Foi com o Rafa Moreira, que é um dos nossos, né, embaixadores da marca. E a gente, né, subiu no site, fez um lançamento, inclusive fez aqui, ele estava lançando um álbum novo, né? E a gente fez uma audição aqui em primeira mão, aqui no escritório da Kings, então, de novo, né, essa questão de experiência, conexão, trazendo para a realidade, mas o produto em venda em si, ele acabou não acontecendo na velocidade que a gente imaginava por uma questão de pricing. Claro. Né? A gente entendeu que era uma coleção exclusiva de uma camiseta de uma audição exclusiva e que a gente poderia ter essa licença poética, né, de poder agregar um valor a mais nesse produto, e acabou não acontecendo, porque o consumidor é o consumidor. Né? Por mais que ele goste do artista, nessa situação, ele acabou não desembolsando. Então, acho que esse é um insucesso, né, em questão de expectativa que a gente tinha do negócio, de novo, é tirar como aprendizado. Né?
Bem legal. E você falou de artistas, né? Enfim, falando de influenciadores, né? O mercado de influenciadores é um mercado que acredito que vocês trabalhem bastante. Como funciona o processo de escolha desses influenciadores? Qual a importância desses influenciadores, né, na construção do conteúdo que engaja e consecutivamente vende, na tua visão? Ô Maurício, eu trabalho com. Eu brinco que eu acho que sou um dos pioneiros no mercado de trabalhar com influenciador, porque na época, para provar a estratégia de influenciadores, eu tive que usar o racional de conta de CPM, que é custo por mil. Né? Então, é a métrica do offline, de quanto geralmente por televisão ali que você usa o CPM. Pensa que chegar em 2017, 18 influenciador e perguntar para ele qual que é o seu CPM. O cara fala assim, ô, que CPM, cara? Não, eu preciso entender que o meu dinheiro está sendo, né, bem gasto, bem remunerado. Até porque na época eu trabalhava num modelo onde que eu não podia investir no influenciador levando tráfego direto para e-commerce, porque o franqueado enxergava o e-commerce como um concorrente. Então, são as nuances. Então, conectando muito do que, na pergunta que você me fez hoje, cara, eu acho que assim, o influenciador hoje, para ter um trabalho de sucesso, ele tem que ser não apenas o lado capitalista. Né? Eu acho que é muito fácil falar isso, não é só o dinheiro, não é só o dinheiro, no final é o dinheiro. Sim, é o dinheiro. Mas, pô, eu quero ter pessoas que representem a marca que eu trabalho hoje, pessoas que realmente gostem da marca, pessoas que realmente sejam preocupadas de estar com a marca, que não seja mais um número, né? E eu tenho uma experiência aí, de novo, de quase 10 anos, né, trabalhando com influenciadores, onde 80% dos influenciadores, eles querem saber da última linha da receita que ele vai receber no bolso. Agora, se a campanha está girando, se o que ele está postando está dando resultado, eles não estão nem aí. Né? Então, hoje, a Kings, para fechar com o influenciador, primeira coisa, a gente identifica o nome dentro dos pilares que a gente fala, que eu mencionei. Né? Entendendo esses pilares, a gente faz uma pesquisa e uma ferramenta para entender ali, o engajamento daquele influenciador, se ele tem base comprada, quais são as praças que ele fala majoritariamente, se tem alguma praça nossa que a gente precisa dar focar, preciso falar mais com Minas, por exemplo, BH. Pô, vamos pegar o nome de BH? Pô, Goiânia. Então a gente brinca com isso, né? Faz essa pesquisa, faz esse range, fala tá dentro dos nossos pilares de marca, e aí, consequentemente, a gente faz um convite, né, para esse influenciador vir até aqui, até o escritório da Kings, né? Ele nasceu no Foro de São Paulo, não sei o que lá, a gente paga, dá toda a condição para ele vir para cá, para ele, olho no olho, né? Ele vê como que é o nosso negócio, vê como funciona. Nós não somos uma marca como outras do mercado de investimentos altíssimos para influenciadores, né? Então a gente tem muito cuidado quanto a isso. E assim, cara, a Kings é a maior marca de streetwear da América Latina. A Kings tem 160 portas, a Kings tem 160 televisões, né? Em cada loja a gente tem uma tela ali, poucas não tem. A Kings tem uma rádio própria, né, em todas as lojas. A Kings tem 1,5 milhão de... A gente mostra também para o influenciador como que a gente pode ajudá-lo a poder fomentar na imagem dele. Tá? Então, em cima dessa troca, pô, tá afim, não tá afim, não é chegar aqui e falar assim, cara, quero 30, 40 pau na postagem. A gente não vai fazer, esquece. Não vou fazer. Né? Tem que ter essa conexão. E o influenciador entendendo, né? A pessoa olhando, entendendo, pô, tem sentido, porque como que a gente vai fazer junto? Pô, se é um cara da música, pô, vamos fazer o hit. A gente tem 2 estúdios aqui na Kings hoje de música, né? Então, a possibilidade são imensas. Então, o Coringa, por exemplo, é um nome recente que apareceu como um parceiro nosso. Ele nos procurou porque ele queria que a gente ajudasse ele numa condição de explorar melhor a marca de roupa dele. Né? Sendo que é concorrente da minha marca. Eu também tenho marca própria, eu quero crescer da minha marca própria. Então, como que eu, né, encaixe na minha estratégia esses dois? Cara, Coringa, vai ter que ser assim, vamos junto, os dois vão ganhar, vamos junto. Então, a gente fechou um projeto que custaria mais de milhões por uma questão de exposição em loja. Né? De novo, tudo negociado, olho no olho, alinhando expectativa, porque a Kings não é só um número. Ah, não, vai fazer um público de 15 mil. Cara, esquece, não funciona assim com a gente. Fizeram um produto co-branded e estão vendendo nas lojas da Kings, do Coringa, no caso do Coringa. Tem, a proposta nasceu assim, Maurício, mas o Coringa é fora essa collab que a gente tem entre o Coringa, Kings e a Werneck, que é a marca de roupa do Coringa, que o Coringa é founder não, é acionista ali. Ele tem outros 7 modelos da Werneck que a gente vai vender nas lojas. Né? Então, hoje, a partir de maio, terão 8 peças exclusivas, acabou, né, em todas as lojas Kings espalhadas pelo Brasil, dessa collab, né, que nasceu dessa collab. Legal. Muito legal. Mas aí você pensa que a gente tem um cara ali gigantesco, de milhões de seguidores, onde talvez eu não tivesse dinheiro para fazer alguma coisa com ele, divulgando a marca Kings, né, obviamente com uma collab ali dentro do pacote. Muito legal. Nesse contexto que você está falando, me parece que às vezes vale mais a pena também
menos tamanho, né, de influenciador e mais envolvimento, né? Não é nem tanto o tamanho do influenciador que é importante, assim, o quanto ele vai se envolver no processo para fazer aquilo funcionar e aquilo crescer e todo mundo ganhar junto, né? Perfeito, mas quando eu cheguei aqui, a gente montou esse trabalho de marketing de influência, porque aqui a gente já trabalhava bem esporadicamente com algum influenciador ou outro, né? E eu falei, putz, cara, vamos formar um squad, porque é questão de negociação, questão de valor agregado, até nessa parceria que eu mencionei para vocês, pô, é importante, né? Então, por isso que tem que ser nomes que a gente faça uma análise muito bem feita ali, e, obviamente, que não tirando o risco de a gente errar, porque errar faz parte do jogo. Uhum. Então, quando a gente faz esse trabalho, a gente quer um trabalho de conexão. E aí o meu time próprio perguntava assim, Cauê, mas pô, esse nome que a gente está falando aqui é um nome que não traz tanta audiência. Mas, gente, vamos pensar no seguinte, né? Vamos pensar em pilares. Mas por que eu preciso usar o marketing de influência na Kings hoje? Para me ajudar a gerar conteúdo, para eu ter volume de conteúdo para poder gerar entretenimento, tá? E vídeo hoje é a principal arma para isso. Então, eu preciso de influenciadores que me ajudem a gerar vídeo, gerar conteúdo. Então, sobre essa ótica, não me importa se o influenciador ele tem um alcance alto. Me importa que o influenciador ele faça um bom conteúdo e tenha conexão com a minha marca, certo? Beleza. Então, esse squad aqui, esses 2, 3 nomes que a gente tem é para falar. Então, por exemplo, tem uma influenciadora hoje que é a Carol Vale. Cara, a menina, ela é muito boa de contar história. O perfil dela é contar história. Então, a gente sempre faz conteúdo com ela, dela contar a história do Air Max, dela contar a história do samba da Adidas, ela conta histórias, né? Então, eu uso ela não é como uma influenciadora para levar milhões de views, não. É para conectar a história dessas marcas com a minha audiência. É diferente. Quero gerar alcance em cima desse conteúdo. Aí eu, como marca, vou lá e impulsiono esse conteúdo, boto um tráfego para gerar maior audiência, né? Aí eu tenho um influenciador, por exemplo, que é o Lino. O Lino é um MC de batalha e é um moleque assim, muito talentoso, muito talentoso. Ele é um moleque MC de batalha que tem ali seus 500, 600 mil seguidores, mas os vídeos dele batem milhões, né? Ele é uma pessoa que eu faço para gerar, geralmente, alcance, né? Então, esse é o balanço que a gente faz aqui. Inclusive, a gente está num período agora de renovação de contrato, e é uma coisa que a gente está olhando. Pô, esse cara aqui está me trazendo audiência, mas não me traz venda, não me traz cupom, não vende cupom, mas, pô, é um cara que o conteúdo dele é impecável. Putz, esse influenciador aqui, o conteúdo dele é mais ou menos, não vende, não traz alcance, não traz audiência, vou trocar, vou renovar. Funciona dessa maneira. E, de novo, a gente no mês a mês acompanhando e conversando com esses influenciadores. Eu acho muito ruim depois de 6 meses chegar e falar, valeu, não valeu, não dá mais, tchau. Né? Tem que mostrar um motivo. E esse conteúdo com influenciadores, ele sempre tem o caráter de cupom ou de uma conversão no final? Ou tem algumas situações onde o conteúdo é basicamente gerar awareness, assim, esse aqui não tem um código que tu coloca para comprar produto, a gente não rastreia, é simplesmente gerar awareness. Tem esses 2 tipos de conteúdo ou geralmente sempre termina com um cupom para entender se isso reverberou lá no e-commerce, enfim? Ô Maurício, eu diria que a gente está no mix aí de 60-40, tá? No 60, 100, 40 com cupom. Eu para gerar conexão, eu de novo, né? Eu não gosto muito, tanto é que eu liderei o marketing da Chili Beans e lá no trabalho de CRM que a gente tinha, eu proibi meu time de mandar preço, né? Condição comercial, por exemplo, em comunicação com o cliente. Eu queria muito fomentar a questão de contar história. Porque se a gente conquistar o cara pela história, ele vai vir. Agora conquista pela história também, bota um cupom, pode ajudar? Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu não quero levar o lado comercial. Né? Então, eu brinco aqui que a gente faz um 60-40. Tá? 60, a gente conta a história, e eu quero, obviamente, que esse influenciador ele fale de cupom, mas ele vai falar em outro momento, não dentro daquele conteúdo. Né? Então, ele vai usar um story, por exemplo, para falar, pessoal, vocês devem comprar 15 aqui, 15, quem for lá, até porque eu faço uma gamificação de cupom. O influenciador que mais vende cupom, eu dou um agrado extra. Né? Então é uma maneira que a gente também tem assim, cara, de novo, vocês são parceiros nossos, eu te visto, te dou roupa, te dou tênis, te pago um FII, você está aqui nas nossas redes. Poxa, quanto mais você comentar a marca Kings, para mim é importante. Então, se você vender cupom, no final eu ainda vou te dar um agrado, né? Então isso acaba conquistando eles ali. Mas a nossa divisão hoje é 60-40. Eu, quando é conteúdo muito autêntico, eu não gosto, eu prefiro não colocar uma questão comercial ali. Bem legal. Ô, Cauê, e tem algum tipo de conteúdo, tem diversos tipos, você comentou aí, né, para gerar awareness ou gerar conversão, enfim, né, mas algum que gera mais conversão direta é o cupom de fato, ou dado a característica de vocês utilizam outras alavancas para poder criar essa relação com o consumidor final, enfim, não sei se
se tem alguma coisa que funciona melhor. Qual que é a cereja do bolo? Pensando em conversão, né? Exatamente. Ô, Eduzão, cara, o marketing da escassez é a melhor receita. Então, quando você faz um conteúdo ali de, ó, chegou, últimas peças, né, recebeu o estoque, olha o que o Luiz me falou, isso geralmente é o que gera mais acessos ao site, consequentemente, de conversão, tá? Mas a curiosidade, ela vem muito disso, de uma coisa exclusiva, ou um produto exclusivo. Então, vou dar um exemplo. Essa influenciadora que eu contei para vocês, que ela conta história. Ela contou a história do Nike Shox 12 molas, né? Cara, o tráfego que a gente teve no site, na página do 12 Bolas, foi insano. Né? Então a galera entrou e coloquei uma mídia, porque eu vi que o negócio estava performando. Então, consequentemente, foi o conteúdo ali que mais chamou a atenção, porque contava a história do porquê do 12 Molas, de como chegou, da infância. Por exemplo, o Nike Shox, para mim, tem uma memória de adolescência. Né, da minha adolescência, do tênis, que foi icônico, de tinha as molas lá, cara, que loucura, isso queria muito, era um tênis caro na época era 400, 450 reais, então isso também chama atenção, mas consequentemente, quando a gente trabalha com os gatilhos de escassez, olha a reposição, chegou, está acabando, corre lá, isso gera um volume de tráfego maior. Né? Mas para mim o favorito é contar a história, porque isso é uma coisa que a pessoa ela vai ver valor agregado, ela vai querer saber mais. Legal. Ô, Cauê, e ainda dentro dessa linha, mas não pensando só em conversão, pensando em métricas de mensuração, né, dos conteúdos. Quais são as métricas que vocês usam para mensurar os conteúdos em geral, assim, as principais métricas? Alguém que está nos escutando, né, que está, enfim, querendo entrar nesse universo, aprender um pouquinho melhor, que métricas que é essencial que as pessoas mensurem para ver se esse conteúdo está sendo bom, não está sendo bom? Perfeito. De novo, eu vou trazer até um exemplo que eu citei um pouco anteriormente. Eu acho que depende do que você quer passar com cada conteúdo. Tá? Então, vou dar um exemplo. Eu quero que esse conteúdo aqui seja um conteúdo de humor, um conteúdo engraçado, que dê um hype. Né? A minha ideia é que ele tenha alcance, que ele viralize. Né? Acho que você garantir que o outro viralizar é muito difícil, mas, quero gerar alcance. Então, eu vou postar um conteúdo de humor, um conteúdo de loja, um conteúdo do vendedor brincando com o cliente, alguma situação dessa. Então, e dentro da minha editoria, ali de redes sociais, eu tenho uma editoria de humor. Então, eu preciso falar de humor com uma certa frequência. Quando eu olho conteúdo de humor, é um conteúdo que eu quero que ele gere alcance, ele gere visualizações. Perfeito. É um conteúdo de moda, conteúdo de look, de se vestir, que nem eu falei. Pode ser a questão do festival, pode ser a questão de uma festa no final de semana, pode ser a questão de uma praia. Eu vou vestir. Quando eu faço um conteúdo desse, o que eu vou olhar? Eu vou olhar o salvamento. Que para mim tem mais sentido a galera salvar aquele conteúdo para em determinado momento utilizar daquilo como utilitário, né? Como um guia, como um guide. Então, tem sentido. Compartilhamento, eu dou alguma dica, né? Não montar um look, para montar um look eu não sei dar uma dica de look, mas eu dou uma dica. Digo, por exemplo, vou dar um exemplo que para a gente é o campeão de compartilhamento. Quando a gente ensina a nossa audiência, a nossa comunidade a cuidar dos sneakers. Então, a gente tem produtos, né, que impermeabilizante, shampoo de tênis, então, coisas que as pessoas nem imaginam. Anti-crease, é aquilo que você põe por dentro do tênis para o bico não baixar. Quando a gente faz um conteúdo focado nisso, isso aí a galera começa a disparar para os outros, porque é uma novidade, é uma coisa quente, que as pessoas não sabem. Então, a gente tem que entender dentro das editorias que a gente tem de negócio, e na editoria, cada final de mês, a gente entende o KPI. Né? Foi editoria de moda, vou olhar o quê? Salvamento. Foi editoria, por exemplo, de utilidade, vou olhar compartilhamento. Isso, foi o humor, alcance. Então, tudo isso a gente faz um mix ali e entende o que está performando ou não está falando. Muito bom. Muito bom. Ô, Edu, antes de tu perguntar, deixa eu só fazer uma pergunta que está bem conectada com essa, falando de redes, aonde vocês distribuem esse conteúdo, Cauê. Como é que está isso hoje? O que você tem visto de mudança? Instagram, imagino, né? TikTok, enfim, não sei. Queria entender de ti, né? O que tem funcionado mais e o que tu tem visto como oportunidade de canal de distribuição? Boa. Hoje a gente trabalha Instagram, obviamente, né? Com conteúdo ali focado em Facebook também, um pouco diferente, para pegar. Porque o Facebook não é tanto a nossa praia, de novo, pela questão precisamos ser da faixa etária da plataforma, né? TikTok. Não podemos ficar fora hoje em dia, não tem como. Instagram e TikTok são ferramentas que não dá para ficar fora. Uma ferramenta que para a gente funciona muito é o Pinterest, tá? Porque muita gente procura ali referência de roupa, de vestuário, é muito legal para a gente. Tem audiência ali no mês passado a gente bateu mais de 2 milhões de views, né? Um trabalho totalmente orgânico,
que a gente pode alimentar ali com tendência, e agora a gente está começando a pensar em conteúdo exclusivo do Pinterest, né? Com o crescimento da equipe, com o investimento de equipe, a gente está olhando para isso. O YouTube, a gente começou a fomentar com o Kings Cast, que é uma plataforma que a gente tem de entretenimento, né? Então a gente tem um podcast da Kings. Obviamente, praticamente são essas. O X é uma coisa que a gente não fomenta, o Kawaii também a gente não fomenta, e o LinkedIn. Né, o LinkedIn ali também olhando para a questão de marca empregadora, de posicionamento de marca, é uma coisa que a gente também está começando a fomentar com mais frequência. Legal. Bacana. Ô, Cauê, você comentou no início, quando eu te fiz a pergunta, contar um pouquinho da história da Kings, enfim, né? Vocês operam 100% com modelo de franquia, se não me engano, né? E eu estou imaginando aqui a dificuldade como uma rede para você poder engajar esse franqueado. Aí vocês representam algumas marcas da indústria lá no início da cadeia, e na ponta da cadeia o franqueado, né? Que a gente, quem está nos assistindo, trabalha em grandes franqueadoras, sabe a dificuldade que é você engajar esse franqueado. Claro que conteúdo vocês criam, evidentemente, imagino, e compartilham com esse franqueado. Como é que é essa dinâmica para você engajar esse franqueado? Eu acho que é uma dor que as grandes franquias sentem isso, né? Queria ouvir de vocês como é que vocês estão lidando com esse tema que tende a ser meio espinhoso aí, dado essa dificuldade, às vezes, do franqueado. Você falou uma coisa bem interessante, que você gerava tráfego para o e-commerce e o franqueado vê isso como um concorrente. De fato, acho que os maiores franqueados veem mesmo, né? Então, como você lida com essa dicotomia na Kings? Boa, Edu, boa. É muito interessante isso. É um ponto muito interessante porque, de novo, né? Tem franqueadoras, por exemplo, hoje que elas não permitem que o franqueado tenha um canal próprio. Então, o único canal é o canal da marca, e aí leva para uma landing page onde você busca ali, ou pelo Google Negócio, ou por um buscador de loja de CEP, você busca a loja mais perto, né? Todas as marcas que eu trabalhei, franqueadoras, todas davam essa liberdade para o franqueado lá na ponta ter uma conta. Até que uma das perguntas que eu mais escuto, mais me perguntam é se eu acho isso positivo ou negativo, né? E eu acho que, respondendo, eu acho que ele é positivo desde que você treine bem o franqueado. Né? Então, o franqueado ele tem uma oportunidade de falar com a comunidade local. Então, o Brasil é um país gigantesco, é um país onde a cultura é muito diferente. Então, para mim, você ter um canal de comunicação para falar com o Brasil inteiro, você pode estar desperdiçando ali, perdendo oportunidades. A não ser que você tenha um trabalho muito bem feito de fazer marketing ali, né, geolocal, né, e funcionamento local com temáticas locais, que eu, particularmente, eu nunca vi. Tá? Então, se vocês conhecerem também, a gente fala que eu não sei uma marca que centralize tudo e faça essa distribuição. Então, você dá essa oportunidade para o franqueado tocar ali as redes sociais dele, a primeira coisa que você tem que ter é treinamento franqueado. Você tem que explicar para o franqueado como funciona, você tem que dar uma dica para ele, uma sugestão de que ele vai colocar na bio dele, que tem que atualizar o telefone lá, horário de funcionamento, e o que postar. Aí, como franqueadora, obviamente, você vai dar para ele um portfólio de materiais, inclusive antigos, ali que são antigos, mas porém atuais, porque você está falando, por exemplo, de um Air Force, está falando de alguma silhueta em específico, mas, ao mesmo tempo, o franqueado tem dor local. Né? Então, putz, Cauê, eu preciso vender aqui o Puma XPTO. Cauê, você vai gerar um conteúdo para mim disso? Eu não vou conseguir atender. Imagina se eu for atender cada demanda de cada franqueado social. Então, eu preciso dar o treinamento para que ele gere um conteúdo local. Né? Então, como a gente faz isso hoje, né? E das marcas que eu trabalhei, mostrar. E a Kings não tem. O franqueado aqui ele é mais flexível com essa questão do e-commerce. Né? Então, ele não é um franqueado que ele tá mandando para o e-commerce, que é meu concorrente. Até porque a questão da moda, a questão do tênis, existe muita questão de experimentação, do consumidor ir na loja, experimentar, ver como fica no pé. É um produto caro, né? Então, é um produto que muitas vezes o consumidor não quer arriscar. Vou pagar R$700 no tênis, vamos ver como fica. Né? Para, por exemplo, um negócio na Shopee lá, pagar R$50, né? Então, a gente faz muito esse ensinamento para o franqueado, esse compartilhamento de boas práticas dos franqueados, e ajuda ele muito com o tráfego local. Então, por exemplo, eu disponibilizo uma pessoa do meu time de mídia hoje para os franqueados que querem fazer tráfego local poderem ter esse aporte, porque o que a gente vê muito também no mercado, infelizmente, são muitas agências de prateleira que você coloca uma conta lá e o cara liga um botão, liga o automático, e não quer saber se está entregando resultado ou não está entregando resultado. Então, a gente também dá essa ajuda, esse suporte. Então, franqueados também que tem mais uma necessidade de negócio, a gente olha e fala, pô, esses 5 franqueados aqui, estão com uma dificuldade, deixa eu entender. Eu falo com eles. Nosso time conversa com eles. Pô, Cauê, sua loja aqui, ó, entendemos que tem uma oportunidade, vamos fazer um trabalho? Então, um exemplo, pô, a gente faz um tráfego local. Rede de Guatemi, que é a rede mais chique, né? Shopping mais chique. Se eu trabalhar gatilho de preço lá, não funciona, não adianta dar desconto lá. A galera de lá quer saber o quê? Exclusividade. Então, tem que pegar os produtos mais quentes da loja e fazer um local ali disso. Pô, você pega os shoppings ali
que é de uma galera, né, de uma classe socioeconômica menor, você bota um gatilho de preço, funciona super bem. Então é uma coisa que é muito flexível, a franqueadora precisa ajudar o franqueado nisso. Então é uma coisa que eu fiz, que não tinha aqui na Kings, montar essa célula para poder atender esse franqueado. E, obviamente, e uma coisa muito legal também, Linus, que envolve a questão de loja e influenciador. Quando eu cheguei aqui, o principal desafio meu foi o quê? Foi, eu preciso de volume de conteúdo de vídeo, né? Porque a gente não tinha esse volume, era muito estático. Eu falei, cara, esquece estático. Estático tem que ser para performance, para alguns criativos, e olhe lá. Para dia a dia, entretenimento estático não funciona, morreu, não dá. E a gente entendeu, como que eu gero conteúdo? Eu tenho os meus influenciadores squad construir, joia. Eu tenho um filmmaker que também vem aqui gerar conteúdo aqui na empresa, com os colaboradores e tudo mais, e eu tenho a galera da loja. Eu tenho muita gente, muito gerente, vendedor na loja, que são muito criativos. Que bacana. Então, assim, por que eu não engaja faço uma essa turma também que está na ponta. essa galera da loja com os influenciadores? Que bacana. É isso. Você envolve. E a gente vê essa gamificação. Então, tem muito conteúdo hoje da Kings, das redes sociais, que é feito direto pelos gerentes, né, vendedores, enfim, todo o time de loja. Então, é um jeito também de fazer com que eles se sintam parte do ecossistema e incentive eles a apostar. Né? Então, é um pouco desse meu campo assim que a gente vem trabalhando. Super legal, super interessante, porque é uma dor, acho que crônica de todas grandes franquias que a gente acaba escutando, né? Eu acho que o negócio tem uma vantagem também que não tem transformação no produto, né? Isso é muito bom, porque franqueados que têm transformação no produto acaba gerando um problema, porque aí o franqueado lá na ponta, ele transforma o produto com mais matéria-prima, vamos falar de alimento. Ele soca chocolate no produto e bate uma foto. Aí o outro franqueado diz, pô, cara, olha o tanto de chocolate que o cara tá botando. Aí o meu cliente vem aqui e me esfrega a foto na cara, né? Gera esse tipo de dificuldade, realmente. Mas, Cauê, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, uma última pergunta. Depois, se o Edu quiser fazer também uma pergunta final. Mas eu queria entender de ti, assim, qual foi a campanha ou o conteúdo mais marcante que você criou na tua carreira, seja na Kings ou seja fora, né? E que, assim, vale a pena compartilhar, enfim, que o pessoal que está nos ouvindo aí vai gostar de escutar. Cara, o Maurício, vou usar dois, tá? Um do meu emprego atual e um das antigas, pode ser? Claro. Então vamos lá. Eu acho que para mim o conteúdo de social media que mais me impactou foi quando eu estava trabalhando na Braer Haircare. A Braer é uma marca de cosméticos premium, tá? E a gente tinha um lançamento de um produto onde ele trazia a questão da segurança térmica, né, para o cabelo, principalmente feminino, ali era muito forte. Então não corria o risco do cabelo, daquele produto, deixar o cabelo queimasse. E a gente precisava, de novo, mostrar isso, né, para os clientes, mostrar para as mulheres. Né? O que a gente fez? Aí, obviamente, a gente usando a nossa criatividade ali em grupo, como que a gente pode demonstrar para a mulher, né, para as pessoas, que esse produto tem uma segurança térmica? Cara, o que a gente fez? Isso aí foi esse conteúdo ele foi finalista do TikTok Awards, tá? Pra vocês terem ideia, com o Burger King Bolinho. Legal. A gente pegou um pão Puma, tá? Passou o produto de um lado, de outro não botou na torradeira, soltou. Um lado preto, torrado, outro lado branco. Então, isso mostrava a segurança térmica do produto, né? Então, esse acho que é um dos conteúdos que eu levo muito para a minha trajetória de mostrar na dor ali, né, a resolução do produto. E trazendo para Kings, cara, muito louco que um dos conteúdos que a gente mais, assim, a gente até assustou na questão do resultado em si, foi quando a gente teve um dos nossos influenciadores, o Lino, né, que eu falei, o MC de Batalha, ele falando ali sobre curiosidades da vida dele. Né, ele respondendo nada mais do que uma caixinha de perguntas que a gente abriu do nosso Instagram. Cara, esse conteúdo, a gente fez um mix depois, um resumo, né, juntou tudo num vídeo só. E esse vídeo ele bateu mais de 2 milhões de views. Esse cara foi um negócio insano. Cara, como assim? Né? Então, a gente entendendo ali esses caminhos de novo. A galera quer saber curiosidade, a galera quer saber bastidor, a galera quer saber como acontece, o dia a dia, né, das pessoas, o que as pessoas pensam. Então, é uma coisa que a gente entende que flui super bem. Legal. Acho que para finalizar, Cauê, queria te pedir, se o Maurício me permite, Vai claro, lá, cara. dá uma dica para quem está nos assistindo aqui, para colegas assim como você que trabalham com esse canal de divulgação, com marketing de conteúdo, com propósito, né, Cauê? Que dica você daria para quem está nos assistindo aqui para poder aprender, enfim, seguir uma liderança de uma cadeira como a sua, enfim? Ô, Edu, eu acho que a minha dica hoje para a galera, né, de publicidade, de marketing, enfim, é de arriscar. Não ficar no, tenho medo, não arriscar, mas arrisca.
arrisque. Ainda mais no digital hoje, que te dá essa liberdade de você arriscar, não deu certo, muda, apaga, mas arrisque. Óbvio, com segurança, entendendo ali os pilares da marca, a governança da marca. Então, arrisquem, porque eu vejo hoje muita gente, não, vou fazer, não, mas não sei. Tenta. O digital, a internet, ela foi feita por tentativas e erros. Né? E eu vejo muita gente hoje ficando no meio do caminho por falta de arriscar. Então, arrisquem mais. Né? De novo, olhando essa questão, provocando o consumidor, questão da torradeira, no conteúdo que a gente fez, que poderia ter todo mundo falando, nossa, que porcaria, nossa, a Braé é uma marca premium, né? Uma marca de shampoo que custa R$100, fazendo, né? Estourou, foi super positivo, gerou awareness. Então, arriscar. Isso é uma coisa que eu, né, falo muito hoje com quem eu converso, com quem eu faço, com quem é mentorado meu, enfim, arriscar. Muito bem, Cauê. Com essas dicas finais, queria te agradecer. Muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer te receber aqui, bater esse papo contigo. Espero que a gente possa conversar contigo mais para frente, né? Sobre a evolução desse case, quem sabe voltar aqui para contar um pouquinho mais da tua trajetória aí na Kings. Obrigado, Vitor. Eu te agradeço de novo o convite aqui, Maurício, Edu, papo bem gostoso. Contem comigo aí quando quiserem trocar ideias sobre outros assuntos. A trajetória aqui são mais de 20 anos de mercado dentro do marketing aí, 10 no varejo, então tem bastante história para contar. Maravilha. Para vocês que ficaram até o final aqui com a gente, muito obrigado. Se você ainda não segue o Raise the Bar, aproveita para seguir lá no YouTube, no Instagram, nas principais plataformas de streaming, porque o engajamento, a participação de vocês é extremamente importante para a gente, tá bom? Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio do Raise the Bar. Um abraço.